Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com poucas pessoas participando até o momento. Vários dos nossos integrantes estão ocupados com reuniões em seus colegiados acadêmicos. Como quem acompanha aqui já sabe, nós somos um grupo interdisciplinar e também interinstitucional. Somos pesquisadores de pelo menos umas 10 universidades diferentes do Brasil e nós estamos aqui fazendo esse esforço coletivo de estudarmos Whitehead juntos para podermos conseguir aprender um pouco desse autor. Hoje nós vamos continuar os estudos dos fins da educação, vamos para o capítulo 3 e vamos trabalhar até a página 46, ou seja, da página 42 até a página 46. E esse capítulo fala das necessidades rítmicas, da liberdade e da disciplina. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. É um capítulo muitíssimo interessante, e ele abre portas para entendermos vários dos conceitos do Whitehead, principalmente a respeito de ritmo, a respeito de encantamento, e o que ele vai depois desdobrar em processo de realidade com aquela ideia de lure for feelings. Se a gente pegar lure for feelings da filosofia para trás, pode ser que a perspectiva do que ele está tentando dizer fique um pouco diferente da que nós vamos apresentar aqui. Porque o que ele vai depois desdobrar em lure for feelings é o que ele está chamando aqui de maravilhamento ou encantamento com o processo de aprendizagem. E aqui, Whitehead está em 1910 falando para grupos de pedagogos, ele está falando como pedagogo, ele tinha acabado de participar com o Russell no Princípio da Matemática, aquela obra estava concluída e ele estava sentindo necessidade de popularizar conhecimento, desculpa, o conhecimento matemático de uma forma mais fluida, mais agradável, mais prazerosa. Então, eu vou agora compartilhar a tela com vocês, para a gente ir acompanhando aqui. É um fichamento grande e denso que eu tive que fazer, até por conta do modo como nós vamos desdobrar aqui as nossas argumentações. Vou pedir licença só um pouquinho para eu pegar água, porque eu sinto sede enquanto estou. Então, vamos lá. Necessidade de ritmo, da liberdade e da disciplina, que é o capítulo 3 dos fins da educação. Uma das coisas importantes da gente entender aqui nesse processo é que ele tinha acabado de definir o que seria ritmo da educação, ele tinha feito nos capítulos anteriores a diferença entre o momento do encantamento, o momento da precisão e o momento da generalização. Basicamente, o que ele está tentando dizer para a gente é sobre o suposto antagonismo entre disciplina e liberdade, ou liberdade e disciplina, é o que ele está tentando fazer, o contraste. Vejam que a noção de contraste do Whitehead está muito presente já no embrião dessas discussões aqui, porque ele vinha falando que a educação ela tem um ritmo, e que quando a gente não segue esse ritmo é que a gente acaba fazendo com que os estudantes percam o interesse por aprender. E quando a gente faz isso, o que acontece? As ideias ficam inertes, não é? E ele fala que não tem coisa mais inútil na história humana do que ideias que não são colocadas em práticas por nada. Ideias inertes, ideias que não produzem nada para além de um conhecimento teórico que vai ficar parado e estagnado no lugar. E ele parte dessa mesma tensão que ele está levantando desde o princípio, para mostrar para a gente por que a ideia fica inerte, não é? Então, ele fala assim, o esmaecimento de ideais é o triste testemunho da frustração dos esforços humanos. Ou seja, quando o ser humano perde ideal, seus esforços ficam frustrados. Ele até pode fazer as coisas por uma obrigação, por uma necessidade de se concluir um projeto, mas se o ideal
a idealização, o sonho dentro daquele processo foi perdido, o esforço vai ser frustrado. Então, ele parte daí, para falar por que o processo de conhecimento ele tem que ser acompanhado de encantamento todo o tempo. Então, ele fala mais um pouquinho para frente o seguinte: nas escolas da antiguidade, os filósofos aspiravam a difundir a sabedoria. E nos nossos colégios e escolas modernas, o objetivo da gente mais humilde é ensinar matérias. Aí ele começa já a fazer o grande contraste entre o tipo de ensinamento que havia antes, embora ele não vá em nenhum momento defender o modo como os antigos faziam a educação. Ele fala que eles tinham intenção de difundir sabedoria, embora também fizessem de uma maneira errada. Ele fala um pouquinho mais para frente que o jeito como eles achavam que se ia ensinar essas coisas era fazendo os filósofos discursarem para os jovens. E aí a gente vai entrar num ponto nevrálgico nosso da educação universitária, que é onde praticamente todos nós somos professores, que é o modo como nós ensinamos na universidade. É um modo discursivo, no qual uma pessoa fala, o resto do pessoal absorve. Por isso que a gente está fazendo esse momento aqui, que é um momento muito breve de uma apresentação monolítica, sei lá, monossilábica, mono, ou seja, uma apresentação mono, na qual só eu falo, e o objetivo da gente aqui é conversar sobre esse conteúdo. Eu vou precisar silenciar o WhatsApp aqui, senão eu não consigo. Os antigos, eles tinham essa sabedoria, né, para trabalho. Mas o que ele fala é que a dimensão moderna, a gente é pior ainda do que o dos antigos, porque a gente nem coloca a aquisição de sabedoria no currículo, como, ou seja, no currículo, nos planejamentos de ensino. Adquirir sabedoria não é uma coisa que é contemplada nas nossas formas de fazer educação. Aí você pensa, tá, mas na educação infantil, na educação fundamental, como é que você vai ensinar sabedoria para a criança? Bom, é certo, tem formas de ensinar sabedoria para a criança, mas não é do mesmo jeito que se ensina sabedoria para uma pessoa adulta. E o que ele está postulando, que nós, como educadores do ensino superior, vivenciamos o tempo inteiro, é essa dificuldade que nós temos de tornar a própria educação universitária em si mesma muito interessante e cativante. E é nesse ponto que eu vou bater, porque eu não sou professora de criança, nunca fui, não tenho licenciatura, né? Comecei uma licenciatura em matemática, mas eu parei, e vejo esse grande problema que nós enfrentamos de transformar a nossa educação, inclusive a educação superior, uma educação atraente, cativante, divertida e encantadora, não é? E ele continua dizendo que quando os ideais baixam ao nível das práticas cotidianas, o resultado é a estagnação. Por quê? Porque a gente transformou o ideal em rotina. Se o ideal virou rotina, ele deixa de ser ideal, porque o ideal ele é inicialmente uma utopia, não é? O ideal ele é algo que colocamos em perspectiva e que desejamos alcançar. É uma forma de lidar com a vida, com os nossos valores, com a nossos objetivos principais em perspectiva. Quando, por exemplo, um sonho de ter uma casa própria, a pessoa vai, coloca isso no campo de ideal, então ele está lá na utopia, onde ela quer chegar, e essa pessoa vai militando, trabalhando, lutando para chegar lá. No dia que ela adquire essa casa própria, o ideal, ter casa própria, deixou de ser o ideal. E aí ele cai no nível da rotina. Agora eu já tenho a casa própria. O que eu tenho que fazer? Se eu não substituir esse ideal por um outro, eu vou entrar em processo de estagnação. Isso acontece muito, por exemplo, no campo da gestão, que é um campo que eu trabalho bastante, com o pessoal da aposentadoria, né? As pessoas trabalharam durante 30, 40 anos de carreira profissional e não fizeram um plano para o pós-vida laboral.
Ou seja, quando elas chegassem nesse nível de 30, 40 anos de carreira, o que elas vão fazer depois? E isso, pelo menos no ambiente corporativo, isso cria uma crise gigante, porque existem muitos trabalhadores que foram, né, bem remunerados em grandes estatais, como a Petrobras, por exemplo, né, funcionários que ganhavam um salário muito bom, e quando vai chegando a hora de se aposentar, tem que aposentar mesmo, mas como eles foram estabilizados muito cedo, então eles também se aposentam muito jovens, com 55 anos, 58 anos, menos de 60, vários deles já estão se aposentando. E a Universidade a Petrobras, ela percebeu isso tão sério que ela criou dentro da Universidade Petrobras, e a Universidade Petrobras é a escola interna de capacitação, né, dos seus próprios funcionários. Ali ela tem curso de pós-graduação, tem especializações em áreas muito distintas. Ela criou uma espécie de pós-graduação para empreendedorismo depois da aposentadoria, de tão importante que era preservar o ideal, ou seja, o cara, quando se aposenta da vida do trabalho dele, ele precisa continuar tendo ideais, porque essa estagnação pode matar muita gente, né? Nós tivemos recente o falecimento de um participante do International Process Network, o professor Helmut Massa, um homem extremamente ativo, e eu fiquei muito surpresa com a notícia da morte dele, porque não me parece que ele estava doente. Não tomamos conhecimento de que ele estivesse doente. 3 meses atrás, a gente estava fazendo reunião, ele estava presente, falando tudo normalmente, e de repente ele faleceu. O que leva pessoas, né, de repente, terem um mal súbito, assim, colapsarem? Ele já era aposentado, mas ele estava fortemente no empreendimento de realizar a Conferência Internacional do Whitehead lá em Munique, como foi feito. Então, assim, parece que, e eu falo isso por experiência própria, né? Eu também já tive uma situação como essa, e depois de coordenar um evento enorme e tal, eu praticamente infartar depois do evento. É como se o nosso organismo ele tivesse um processo de esgotamento, né? Então, quando a gente atinge aquele ideal, ele tem uma baixa, ele cai. Então, Whitehead continua dizendo aqui: devemos aceitar como inevitável o fato de que Deus fez o mundo de uma maneira a haver mais tópicos desejáveis de conhecimento do que o indivíduo poderá jamais adquirir. E o que ele está dizendo é que esses tópicos desejáveis de conhecimento que a gente não aprendeu numa fase X, a gente pode colocar como ideal para adquirir na fase Y. Embora o conhecimento seja um dos alvos principais da educação intelectual, existe um outro ingrediente, mais vago, porém mais grandioso e mais dominador, na sua importância. Os antigos chamavam de sabedoria. Aqui ele vai discursar um pouco sobre o que é sabedoria enquanto uma meta ou enquanto um ideal da educação. Sabedoria deveria ser um ideal da educação, mas ela está cada vez mais esquecida no processo. E ele começa a falar um pouco do que é ser sábio, né? É claro, evidente que não se pode ser sábio sem alguma base de conhecimentos, mas pode-se facilmente adquirir o conhecimento e permanecer destituído de sabedoria. Opa! Aqui já começa o Whitehead dando umas pancadas assim na gente, né? Ele pega o bastão de beisebol e vai batendo. E nós, educadores, todos nós que estamos envolvidos com educação, de alguma forma padecemos desse tipo de situação. Os currículos que a gente tem que ensinar na universidade são cheios de conteúdos e volta-se para aquele problema que estava lá no primeiro quadro do slide, né? Que as escolas atuais elas estão querendo ensinar matérias, elas não pretendem ensinar alguém a ser sábio. Até porque ensinar alguém a ser sábio passa por transformação do caráter. E mais à frente ele vai falar um pouquinho sobre essa coisa da educação que transforma caráter. A sabedoria é a maneira pela qual se conserva o conhecimento. Então, vamos lá. Sabedoria é o modo como eu pego aquelas ideias todas que me foram trazidas de uma maneira teórica, vamos dizer assim, coloco-as em prática e conservo a validade delas ou a utilidade delas. Eu trabalho, a minha empresa educacional aqui é uma empresa de gestão do conhecimento.
E boa parte do que a gente faz aqui é elaborar formas de se conservar conhecimento. Então, gestão do conhecimento no ambiente de gestão, né, de administração e de produção, engenharia de produção, é uma das áreas mais responsáveis, sabe pelo quê? Inovação. Novas ideias surgem a partir de conhecimento de antigas ideias que são transformadas e geram coisas novas. Então, vem aí os inventos, novos conceitos, patentes e um monte de outras coisas. Gestão do conhecimento e inovação é totalmente imbricada uma na outra, não tem nem como separar uma da outra. Por quê? É como se fosse uma forma de sabedoria. É pegar o conhecimento aprendido, transformar esse conhecimento em algo muito útil para todo mundo e produzir ferramentas para que esse conhecimento seja preservado. Vou dar um exemplo com a receita de bolo, do bolo de cenoura da vovó. A vovó cozinhava um bolo de cenoura maravilhoso, que era diferente de qualquer outro bolo de cenoura que a gente comesse em qualquer parte do mundo. Mas o que tinha o bolo de cenoura da vovó que era tão diferente? Então, um dia ela passou a receita. E nós fomos tentar fazer o bolo conforme a receita do bolo. Mas nunca saiu igual da vovó. Por quê? Porque tinha um pulo do gato, que a gente chama em português, né? Tinha um detalhe, tinha um componente, que era o modo como ela fazia. Não era simplesmente colocar todas as receitas, mas era o modo como ela manipulava aqueles ingredientes para fazer o bolo. E aí o bolo ficava muito diferente do que todos os outros que a gente conhecia. Isso é gestão do conhecimento. É traduzir esse pulo do gato, esse segredo da vovó, ou esse modo como ela fazia, também em linguagem explícita. Tá? Então, bate bastante com esse conceito que o Whitehead está dizendo aqui. Esse domínio dos conhecimentos, que é a sabedoria, é a liberdade mais íntima que se pode obter. E continuando ainda na receita de bolo da vovó. Ou seja, eu tenho uma lista de ingredientes, eu tenho uma ordenação de colocar os ingredientes na vasilha de bolo, colocar no forno, assar e depois as pessoas provarem. Mas era justamente a liberdade que a vovó tinha de fazer aquilo de um modo todo dela, ou, vamos supor, ela nos primeiros 10 minutos cozinhava com fogo baixinho, depois ela aumentava o fogo, né? O forno, a temperatura. Ou então, antes de 10 minutos de tirar do forno, ela colocava uma camadinha de baunilha no, sei lá, e ficava diferente. Era um modo como a liberdade era usada a partir daquilo que já era bruto e já estava consolidado, que era o conhecimento já aprendido. A gente tem um grupo aqui de amigos que a gente se reúne uma vez por mês para cozinhar juntos. Por quê? Todos nós temos algum problema de restrição alimentar. Então, um não pode comer glúten, nada com glúten, a outra tem lúpus e não pode comer uma série de alimentos, a outra tem né, alopecia, não, vitiligo, e é uma doença autoimune. Eu também tenho uma doença autoimune. Então, por conta das restrições com a alimentação, nós tivemos que nos reinventar enquanto comensais, vamos dizer assim. Tivemos que reinventar a nossa forma de comer e de processar os alimentos e trabalhar com esses alimentos, né? Então, está sendo engraçado porque um deles traz uma receita de um pão feito em casa, muito fácil. E a partir daquela receita dele, nós vamos variando. Então, nessa receita de pão dele, eu já fiz um pão integral completamente não, adocicado, com maçã, canela e nozes e castanha do Pará. Também, de vez em quando, eu me irrito da receita doce e faço um modelo salgado, com alho poró, azeitona preta e outros ingredientes salgados. Eu vou alternando, cada semana eu como um tipo diferente daquele pão em cima da mesma receita. Essa que é a liberdade de variar. Mas eu tenho a disciplina, que é a disciplina do que está na receita, que é a matriz da receita do pão. Veja como ele diz: os antigos viam claramente a necessidade de dominar os conhecimentos pela sabedoria, mas na educação prática eles acabaram errando tristemente. E foram eles que começaram com esse negócio de discurso, né? Para apresentar o assunto com simplicidade, eles julgavam que a sabedoria poderia ser ensinada aos jovens através de filósofos que ficavam ali discursando para eles. Daí vem a colheita de filósofos obscuros nas escolas do mundo antigo. Gente, isso é muito interessante, porque
Se a gente jogar essa ideia do Whitehead para analisar a nossa vida universitária hoje, a gente está reproduzindo o mesmo modelo. E aqui vai uma crítica minha, né? Principalmente as formações em filosofia, que foi uma coisa que sempre me incomodou e me fez correr da filosofia a vida inteira. E até agora, estudando Whitehead, eu preferi ir para uma história das ciências do que ficar na filosofia, que é o modo como nós somos capazes de ficar 4, 5, 6, 8 anos discutindo ideias sem transformar aquilo em prática em momento algum. As nossas formações filosóficas, elas estão impregnadas, abarrotadas de discurso. Por isso que eu acho muito bacana quando um filósofo pega as ideias dele e transforma em algo concreto. O professor Ilan tem bastante disso, né, de fazer performances artísticas, onde ele vai colocar as ideias em modos de ação. As ideias vão ser colocadas em provocações de reflexão e assim por diante. E eu acho que a gente, de alguma forma, tem que saber provocar as ideias, provocar reflexão, com maneiras mais práticas. Por conta de a gente não saber transformar as ideias da filosofia em coisas práticas, e aí eu não estou defendendo quem está fazendo isso, não, mas eu vou dizer que é um componente importante. A educação filosófica está sendo cada vez mais marginalizada dentro das nossas formações fundamentais e médias. Uns anos atrás, durante o governo passado, ela foi colocada como uma matéria não curricular, alternativa. E aí a gente pensa, não, vamos eleger um novo presidente, isso vai melhorar, Lula lá, e a gente esperando, né? Mas não, ela agora parece que partiu para um patamar ainda mais desprezível do que estava antes. Então, a gente vai vendo que isso é um caminho que a humanidade está traçando, de desprezar conceitos importantes. Por quê? Porque, de alguma forma, esses conceitos importantes viraram ideias inertes, que é o que o Whitehead critica tanto. Então, ele fala, a única estrada que leva à sabedoria é a liberdade em presença do conhecimento. Mas o único meio que conduz o conhecimento é o da disciplina na aquisição dos fatos ordenados. Como eu dei o exemplo da receita do pão do meu amigo, que cada um de nós está variando, eu vario com maçã, passas e nozes, e a outra semana vai ser com semente de girassol, chia e mais azeitona preta e óleo poró. Então, essa liberdade de variar em cima do conhecimento, ela é extremamente importante, mas existe a receita do pão, que é a da disciplina. Ou seja, disciplina e liberdade têm que andar juntas, e não como inimigas uma da outra. Essa que é a ideia principal que ele está defendendo aqui. Não existe tanto antagonismo entre liberdade e disciplina. Isso é fato, elas precisam andar juntas. A mente do aluno é um organismo em crescimento. Por um lado, não é uma caixa a ser implacavelmente enchida com ideias estranhas, mas, por outro lado, a aquisição ordenada do conhecimento é o alimento natural para uma inteligência em desenvolvimento. E o que ele vai defender um pouquinho mais à frente, né? Ele já está defendendo desde o primeiro capítulo, mas agora ele vai falar de uma maneira um pouco mais assertiva, é que a disciplina precisa ser um desdobramento natural de um conhecimento que foi tratado com encantamento no início. Ou seja, era a palavra romance, que a gente até discutiu nos primeiros encontros, que ela estava sendo mal entendida, né, por quem estava lendo. O romance é a capacidade de gerar encantamento. Tá? Então, se um conhecimento, em qualquer fase da nossa vida, ele é produzido de uma forma encantadora, esse encantamento com aquele conhecimento adquirido é que vai produzir ou vai desdobrar-se em disciplina para aprender aquilo com profundidade. Então, ele fala que disciplina não pode ser o primeiro componente da aprendizagem. Ela tem que ser o conhecimento natural resultante do processo de encantamento. E aí a gente volta, mais uma vez, para a educação universitária. Né? Quanto da nossa educação universitária é problemática porque os alunos não têm mais disciplina para ler, não querem ler nada,
querem usar chatbot, querem usar texto plagiado da internet, tem preguiça para ler, para pesquisar, para sumarizar ideias, porque a pesquisa verdadeira, a gente sabe disso, né, implica em a gente ter acesso aos conteúdos que desenvolvem as ideias que a gente está querendo pesquisar, refletir sobre eles, saber reproduzir esses conteúdos em diálogos com outros conhecimentos. Isso é trabalhoso. Isso não é uma coisa que se faça facilzinho assim, não é mole, mas requer muita prática, que é onde entra a disciplina. Ou seja, eu tive um encantamento por Whitehead, vou pegar o meu próprio exemplo, desculpa falar na primeira pessoa, mas é porque é o exemplo que eu tenho em mãos mais rápido. Eu tive um encantamento com Whitehead, sabe quando foi? Foi quando eu tive nos Estados Unidos em 2011, a convite deles lá, porque eu era uma pessoa que militava na teologia bíblica latino-americana, e a pessoa que coordenava o projeto latino-americano do Whitehead, do processo, lá na Califórnia, era uma pessoa desse mesmo círculo de trabalho. Ele também era um teólogo biblista latino-americano, trabalhava na Nicarágua, e ele conheceu os meus textos, os meus escritos, e ele viu nos meus textos, nos meus escritos, uma abordagem que já era processual, só que eu não sabia, não fazia ideia do que era. E ele me convida para esse encontro, e quando eu chego lá, eu descubro que aquele jeito que eu tenho de lidar com as informações que eu colocava no papel em forma de artigo, de livro, etc., tinha um nome. Isso era uma abordagem processual. Aí eu falei assim, caramba, esse cara lá, virada no século XIX, século XX, ele deu nome, ele criou um método para explicar isso que eu faço. E aí eu me encantei pelo Alfredo e fui eu mergulhar para conhecer o Alfredo, como diz o Otávio, né? O Otávio que chama o Whitehead de Alfredo. Então, o objetivo de uma educação idealmente construída deveria ser que a disciplina fosse consequência voluntária da escolha livre e que a liberdade se enriquecesse das possibilidades como uma consequência da disciplina. Por isso que eu gosto de citar o meu próprio exemplo, conhecendo o Whitehead, porque ele foi bem por aí. Eu já fazia as coisas de um jeito, aí vem um teórico que me mostra isso aqui que você faz tem um nome. E eu descubro esse autor, me encanto com ele, por esse livro que eu já cansei de falar para vocês, o livro que me encantou com Whitehead foi esse aqui, Os Fins da Educação, e a partir dali eu tenho disciplina necessária para estudar processo e realidade, tá? Que é uma pedreira, ai do pobre pesquisador whiteheadiano iniciante que começa por processo de realidade. Ele começa pelo lado mais difícil do Whitehead. Então, assim, muita gente não entendeu Whitehead porque começou a ler Whitehead pelo processo de realidade. Se fosse fácil de entender, o pessoal da Inglaterra não tinha meio que... Ele era um banido, né, da Inglaterra, porque ninguém entendia. E o cara não entendia, mas é porque não leram o que ele escreveu antes de Processo de Realidade, como a gente está fazendo aqui agora. Apesar dessa obra, né, ter sido editada pela primeira vez em 1929, ela é de artigos publicados, na maioria deles, em 1910. Então, 14 anos antes do Whitehead ir para os Estados Unidos, né? Os dois princípios, liberdade e disciplina, não são antagônicos, mas deveriam ser ajustados na vida da criança, e aqui a gente pode tirar a criança e colocar na vida do aprendiz, seja ele um estudante universitário, seja ele um estudante de mestrado ou de doutorado, de maneira a corresponderem a uma inclinação natural a favor e contra da personalidade em desenvolvimento. E aqui vamos falar um pouquinho de pesquisa acadêmica, né? A gente cansa de lidar com o fato de que tem um aluno que está fazendo um TCC, seja na graduação, ou até um pesquisador de mestrado, que caiu naquela loucura de fazer um mestrado para ter um título, então ele entrou numa universidade, ele é obrigado a pesquisar o que o orientador está pesquisando. Ele não gosta do tema, não se interessa pelo tema, mas ele tem que ficar ali fazendo produção acadêmica para engordar o currículo do orientador dele. Tem coisa mais antiprocessual do que isso? Não tem. Cansei de ver aluno de graduação desesperado, querendo fazer TCC num determinado tema que ele achava até interessante, mas ele não tinha traquejo, ele não tinha trânsito, e ele ficava estagnado ali. E quando um aluno desse vinha para a minha orientação, eu chegava e falava para ele assim, vem cá, por que você não pesquisa um troço que você gosta? Ah, professor, mas é que eu não sei. Às vezes ele ficava iludido com o título bonito, a ideia brilhante, um conceito maravilhoso e preponderante que podia ficar brilhando, ou, sei lá, destacar o nome dele, mas ele não percebia que ele não tinha prazer em pesquisar aquilo.
Eu lembro que uma orientanda que eu tive em 2003, ela tinha passado por uma época, assim, quase que foi a pandemia do Covid só na família dela, sabe? Assim, morreu um monte de gente, e ela acabou perdendo um irmão que era muito chegado, e ela estava destruída no último ano da graduação, tinha que fazer um trabalho filosófico, praticamente, porque a teologia é uma, né, uma ciência do campo filosófico, e ela não sabia o que pesquisar, ela ficava rodopiando vários temas, e era uma menina muito aplicada, muito estudiosa, e ela estava perdidinha. Até que eu falei, eu não sei, professor, eu não consegui me achar, os semestres estão passando, daqui a pouco eu tenho que pegar o TCC, ainda não sei nem o que, que eu vou pesquisar. Eu falei assim, por que, que você não pesquisa sobre a morte? Ah, professora, eu falei, cara, foi o que você viveu esses dias. Os últimos, sei lá, 8 meses você só foi perdendo gente, perdendo gente. Por que, que você não escreve sobre morte e sobre perda? O que, que aconteceu? Ela foi pesquisar morte e perda e ela acabou não apenas processando o luto dela, como trazendo uma reflexão super importante com sobre um tema que muita gente evita, porque ninguém quer falar sobre morte. Então, veja, tudo isso tem que ter uma certa semente de encantamento que vai dar para a pessoa propósito de pesquisar aquilo, não é? Adiante um pouquinho, já estou quase chegando lá onde eu tenho que chegar, estou controlando a hora aqui para não passar dos 40 minutos, né? Nós começamos às 15h10, então tem mais 10 minutinhos aqui de apresentação. Então, quando o Whitehead está falando daquele estágio de romance ou de encantamento, ele está chamando esse primeiro período da aprendizagem, não é? Então, o estágio de romance tem que ser o estágio de liberdade. E o período intermediário, que é o estágio de precisão, é o período da disciplina. E, por fim, o período final de liberdade, que é o que ele vai fazer com esse conhecimento que ele teve disciplina para aprender, mas que foi gerado lá no encantamento, que é quando entra no estágio de generalização. Então, ele fala assim, não pode haver desenvolvimento mental sem interesse. Gente, isso aqui para a nossa educação universitária, educação em qualquer nível, pesquisa acadêmica, interesse é o sine qua non para atenção e apreensão. Quando depois Whitehead vai desdobrar o conceito de preensão, lá em Processo de Realidade, ele está falando de preensão, e eu entendi desse jeito, foi assim que eu coloquei no meu mapa conceitual, como uma espécie de magnetismo. Né? E como um ímã tem polo positivo e polo negativo, se você virar o lado do ímã, ele vai repelir um objeto, e você virar o polo positivo, ele vai atrair, e o que o Whitehead está falando de preensão positiva e negativa é bem por aí. O pessoal da área filosófica costuma dizer que a apreensão negativa é simplesmente o soltar, é o não se prender, é o se desconectar. Mas eu acho que, na minha percepção, e eu estou raciocinando como alguém que passou pela matemática, pelo mesmo campo de conhecimentos que o Whitehead estava, o que ele está chamando de preensão tem muito mais a ver com magnetismo. Força de atração e força de repulsão. Tá? Pode-se conseguir despertar o interesse por meio da vara de marmelo. E ele está fazendo a referência aí à época antiga, né, em que as crianças eram disciplinadas com a varinha lá na bunda. Mas ele também fala que o conhecimento, né, e o interesse ele pode ser conseguido principalmente pelo modo como nós incitamos atividades agradáveis no processo de aprendizagem. Mas ele fala, sem interesse não haverá progresso. Aí aqui eu quero lançar um grande desafio para o pessoal da filosofia, que está me escutando neste exato momento, claro que evidente remotamente, já que vocês não estão aqui no encontro, mas eu vou colocar isso para vocês como um grande desafio. Como você ensina a filosofia de uma maneira atraente? O que, que você usa para ensinar a filosofia de uma maneira atraente? Só slides legais, abordagens legais, você mistura abordagem e tal, mas como que você, por exemplo, encanta uma pessoa que não tem um interesse natural pela filosofia? Porque a filosofia ela é um lugar interessante. Ela já é uma peneira. Geralmente só chega na filosofia quem já gosta da filosofia. Mas como é que eu faço alguém que regularmente não se interessa por filosofia? Ô, Lilian, Tá. rapidinho, rapidinho. Oi, gente, Ó, fala aí. Quem está falando aí? Gabriel. Oi, Gabriel, dá para a gente falar assim que eu terminar aqui? Hã? Dá para a gente fazer a discussão assim que a gente tem que terminar aqui?
Ó, se você me dá. Tô falando coreano aqui, mas não tô entendendo o que tu tá dizendo. Ah, não entendi. Pode continuar, eu esqueci o que eu disse. Não, tá bom. É porque a gente faz esses 40 minutos da exposição e aí depois a gente tem 40 minutos para a gente discutir à vontade sem precisar interromper aqui, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode conseguir despertar o interesse por meio da punição, vamos dizer assim, a vara de marmelo tem essa ideia. Mas também podemos conseguir pelo incitamento à atividade agradável, ou seja, como é que nós criamos e geramos interesse em que alguém aprenda algo que não estava originalmente interessado. Veja lá, a maneira natural pela qual os organismos vivos são excitados para um desenvolvimento próprio e adequado é o prazer. E é aqui que ele volta a atacar a questão do romance do pensamento. É produzir prazer no processo de aprendizagem. E ele vai falar do integrante da dor, né? Ele fala assim, sem dúvida, a dor é um meio subordinado de despertar um organismo para a ação. Isso, porém, só acontece no processo de fazer. Vamos lá, a pessoa não tem aumento para se cuidar. Aí ela começa a sentir uma dor aqui, outra coisa ali, ela vai ter problema. Não é? Ela tem muita questão de funcionamento prazeroso do seu corpo. A dor foi um componente importante para que ela se despertasse para cuidar da própria saúde e proporcionar ao corpo dela a capacidade continuada de experimentar a alegria. Ele fala, alegria é o único tipo saudável. Deveríamos procurar a disposição do desenvolvimento do caráter ao longo de um caminho de atividades naturais por si mesmo agradáveis. E aqui volta a falar sobre sabedoria enquanto um processo de desenvolvimento, algo para além do conhecimento histórico ou das matérias ensinadas. Algo que, a partir das matérias que foram ensinadas, do conhecimento que foi adquirido, isso nos transforma por dentro e faz com que o nosso caráter mude. Essa é exatamente a mola mestra do processo de transformar a filosofia em algo prático de vida. Então, se eu estudo temas de gênero, temas de equidade racial e etc., isso me desperta interesse por quê? Primeiro, porque eu tenho um filho que tem algumas questões nessa área que eu como mãe, saber lidar com isso. Por estudar gênero, eu acabei ajudando um monte de gente nesse sentido, mas eu tinha uma questão em casa. Foi a necessidade de poder atender o meu filho da melhor forma possível que me fez estudar esse assunto. Então, é por onde ele passa, quando ele está falando disso, né? Disposição do desenvolvimento, isso por não quero estudar esses tópicos. Insignificância é, sem dúvida, o malefício do conhecimento externo. A importância do conhecimento está no exterior, em nosso domínio ativo sobre ele, quero dizer, na forma como nós nos tornamos estáveis ou adquirimos a sabedoria com o infinito. O conhecimento de grandeza ou caráter é conhecimento da casa de forma que conhecimento que transforma. Está batendo essa coisa. O hábito de pensamento ativo com pureza somente pode ser por a liberdade adequada. A disciplina indiscriminada destrói o objetivo ao e lembra que durante 30 anos contemplando o trabalho com matemática era um próximo dos brasileiros. E foi muito a grande pressa em termos de algo que é perigoso. A mente humana rejeita os apressados, avançados, imperfeitos de ideias novas, que não dá tempo das pessoas processarem e fazerem daquilo algo que quer. Na empresa, a gente tem que especialização na área de administração de trabalho. Pegando um complexo que não é bem ensinado ainda. Uma das grandes diferenças que tem aqui
A primeira disciplina consegue entender a segunda. O aluno que entendeu a segunda vai entender bem a terceira. E assim ele vai se desdobrando até que, a partir da sexta disciplina, ele está pronto para colocar a mão nas traduções e usar todo aquele conhecimento que durante um ano e 3 meses ele foi construindo, aplicar na análise do texto. Mas ele só faz uma disciplina por vez. Eu não vou superlotar esse aluno com 11 matérias para ele fazer simultaneamente, 6 matérias para fazer... Não, são 11 matérias da pós-graduação. Ele vai fazendo uma após a outra, e aí assim ele vai aprendendo. E os alunos têm dito que esse é o grande diferencial do que a gente faz aqui. A analogia mais próxima é a da assimilação do alimento por um organismo vivo, e todos nós sabemos quanto é necessária a saúde do alimento saboroso em condições adequadas. Se a comida não é saborosa, a gente não come. Então, pode ser, sei lá, um quiche de abobrinha. Nem todo mundo gosta de abobrinha. Vamos pegar um exemplo pior, jiló. Quem gosta de um quiche de jiló? Quem gosta de jiló? Tem algumas pessoas que gostam, eu não gosto. Se a gente não arrumar uma forma de colocar sabor nesse jiló, de um modo que ele fique diferenciado, a gente não vai comer o jiló. Mesmo que ele tenha as vitaminas, lá, as proteínas, os troços que a gente precisa. Não vai comer. É o que ele está falando. O processo de aprendizagem, de assimilação do conhecimento, de aquisição de sabedoria, é como esse processo. Tem que ter essa sabor no jiló, a gente come o jiló, e aí sim, nós vamos vai ter que dos casos, quando muito, o que se obtém é o conhecimento inerte, sem iniciativa. E, no pior dos casos, o desprezo pelas ideias, sem conhecimento. E é aqui que o pessoal começa a ter aversão pela matemática, né? Porque se ensinou tanta coisa, em tanta quantidade, sem gerar encantamento, que a maioria de nós, quando aprende matemática, dá graças a Deus no dia que não tem mais nenhuma disciplina de matemática no nosso currículo para estudar. A gente despreza o conhecimento matemático. Então, eu estou falando como alguém que foi estudar matemática, depois a gente viu White, e aí a gente conseguiu perceber que tinha muitos problemas na formação da professor, muitos problemas no próprio professor, entendendo a matemática. Então, terminei a exposição, agora a gente tem aí uns 50 minutos, 50 não, uns 40 minutos para a gente debater, conversar, dialogar sobre tudo isso. E aí cada um tem aí um tempo para conversar. Viu? Que bom te ver de volta. Beck, como Austrália. Tá conseguindo me ouvir? Sim, perfeito. Ah, tá, Perfeito. pronto. Tá, tranquilo. Você também está ouvindo bem, né, Gabi? Beleza. Estamos aqui com o Edgar, hoje, da Venezuela. Fiquei sabendo que o Edgar já morou no Brasil, no Rio de Janeiro, então ele entende um pouco de português. E vai ser legal a gente fazer esse intercâmbio com os pesquisadores venezuelanos, né? Ah, eu esperava que tivesse pessoal todinho de Argentina e Venezuela, né? Pois é, o povo também. Mas toda a Argentina, na verdade, acabou nunca vindo nos nossos encontros, né? Mas assim, o pessoal da Venezuela, sempre que puder, eles vão estar aí conosco. Porque a gente está fazendo um intercâmbio mais sólido, né? A Uhum. professora Guadalupe está me ajudando com isso. Embora ela, como falou, que talvez ela não continue na Venezuela, né? Mas de qualquer forma tem todos isso. E aí, Fio, o que você estava fazendo na Austrália? Você tirou um ano de licença? O que houve? Você sumiu. Foi. Bom, eu mesmo fiquei meio na dúvida o que eu faria, mas por enquanto eu estou de volta. Aí, Bom, queria participar. vamos para isso. Aliás, não, porque eu só diria antes, esses dias eu nem me lembro onde eu estava lendo um artigo, eu acho, que supostamente existe essa história sobre Whitehead, que a primeira aula de filosofia que ele atendeu ou frequentava era sua própria aula de filosofia que ele dava, que ele nunca, assim, estudou filosofia formalmente. Não, Eu nunca acho que é estudou. bem... Quando você lê a filosofia dele, eu acho que fortemente tem... Não, não diria ingenuidade, mas é certa ingenuidade que
faz com que ele possa adotar essa perspectiva tão radicalmente diferente, eu acho. Sim, Ele, de certa forma, chega no assunto com um olhar totalmente novo, assim. Eu acho que tem algo a ver com isso que Stenges fala sobre ele, que eu acho que talvez seja também porque ele chegou da matemática, outra área que, claro, tem associações históricas com a filosofia, né? Mas, de certa maneira, é outra maneira de pensar. sim. Eu acho que, realmente, isso informa muito a maneira dele pensar sobre a filosofia, como ele conseguiu, assim, adotar ideias tão radicalmente novas Uhum. sobre o assunto. Eu gostei muito dessa história. E ela é muito verdadeira, porque durante a formação dele, porque o Whitehead ele foi educado em casa, né? Ele só passou a frequentar a escola no ensino médio. Então, ensino médio, faculdade, mestrado e doutorado inteiro em Cambridge, e depois ele se torna professor lá, ele fez parte de uma sociedade de estudos aristotélicos, que eram os estudantes universitários que sentavam para ler e discutir filosofia, mas eles eram de outras áreas, eram de biologia e tal. Então, isso é muito interessante porque eles eram leigos e eles estudavam filosofia por puro prazer, não por formação. Uhum. Ah, E o que ele tem de desdobramento da filosofia, na forma dele trabalhar, tem muito a ver com essas discussões interdisciplinares que havia nesse grupo. Ele fala mesmo que pertencer a essa sociedade foi extremamente importante para ele em termos de formação. E depois que ele sai de Cambridge, quando ele assume lá posições Não de lembro, mano. pesquisador, o ano É, foi em 1911, porque em 1910, quando ele estava terminando o princípio de matemática com o Russell, ele estava no último ano dele de Cambridge. E aí ele termina o princípio e ele pede demissão, né? Na verdade, ele pede aposentadoria um pouco antes. Cambridge queria que ele ficasse lá e ele não queria ficar mais, porque ele não aguentava mais a formatação do sistema de ensino. Então, ele vai se dedicar para a pedagogia, e ele fica de 1910 até 1924, né, praticamente, antes dele ir para os Estados Unidos, 14 anos, lidando com história da ciência e com formação de professores de ensino elementar. Então, é muito legal, porque essas discussões que ele traz nos fins da educação são conferências que ele ministrou para pedagogos, por isso que ela tem esse tom assim, né? Mas a partir da experiência que é ter sido professor de matemática em graduação, mestrado, doutorado, de alunos que não trafegavam entre a matemática. Então, é bem desse jeito mesmo, né? eu, eu li outra história meu parece que Deleuze falava uma coisa sobre a formação dele, que na França ele falava que a história da filosofia, né? Porque todo aluno teve que passar por essa formação rigorosa na história da filosofia. Ele falava que isso funcionava meio como o superego do aluno, que você tem que assim se sujeitar a essa história antes de poder produzir sua própria Sim, filosofia. Me parece algo meio interessante, na verdade, que dois pensadores que têm certo vínculo bastante forte tiveram essa experiência sim. parecida frente àquela formação institucional não sei, eu acho que tem certa conexão aí Eu com... acho que é um produto do Zeitgeist, né? Da época. É o espírito do tempo daquele momento. Porque, por exemplo, o Whitehead ele critica muito, e ele está falando a partir de onde, gente? A escola que formou Newton. Isaac Newton, ele estudava ali. E ele estava por aqui, né, lotado daquele sistema que ainda se ensinava da época do Newton. Então, ele está assim, tentando derrubar os pinos do boliche, mas ele enfrenta muita oposição ao modo como ele trabalha. Só que os alunos adoravam ele, né? E aí ele se consagra por ser um educador maravilhoso, mas que ele tinha sérias críticas, ele era obrigado a trabalhar com isso. Então, você vê o Deleuze está a partir da filosofia, o Whitehead está a partir da ciência da natureza, e os dois estão se encontrando no mesmo tipo de tensão, que é o modo como se ensina as coisas. E aí isso vale para a gente na pesquisa, né? Na vida acadêmica, na formação docente, etc.
Não, aí, A mí me gusta. Sim, pode falar, Edgar. à vontade, à vontade. Bueno, saludos a Gabriel y del otro no me acuerdo el nombre. É o Felipe Eh, Villani. O Felipe é Philip, australiano. Philip. Ah, me gustó la conferencia. No he leído este libro que están estudiando ustedes, pero a través de otras lecturas que he hecho de Weisheit, yo he tenido, he buscado, voy a hablar devagar, o portugués medio esquecido, eh, de las lecturas que he hecho anteriormente de Heidegger, he buscado siempre hacer un link con el pensamiento de Spinoza, porque el mismo Whitehead lo alerta, lo indica en proceso de realidad. Entonces me llamó la atención el uso de la palabra sabiduría, porque desde la lectura de Spinoza estaría más asociada con el tercer género de conocimiento, que aparece en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y aparece también en la Ética, en la tercera parte. Y este tercer género de conocimiento es el de la idea adecuada. Entonces, el tema es saber qué es la idea adecuada tanto en Spinoza como qué es sabiduría en Whitehead en el contexto que estamos hablando de lo que es educación, sobre todo en estos tiempos que estamos nosotros viviendo actualmente. Y creo que la palabra clave es armonía. O sea, hablar de generalización, como lo dijiste muy bien, Lilia, debe apuntar es hacia la armonía, porque si hablamos solo de generalización, quedamos en un nivel de conocimiento que sería más como cartesiano. Era más o menos la imagen que tengo de lo que acabo de escuchar y de los comentarios que estaba oyendo ahorita. Que legal, muito bom essa tua fala, Edgar, porque sabedoria, harmonia, e o que ele está mostrando é que isso tudo vai acontecer por meio do contraste, e não de uma repulsão das ideias antagônicas, mas da absorção das ideias antagônicas de disciplina e de liberdade, né, no processo de desenvolvimento de conhecimento que vai gerar sabedoria. Então, eu fiquei pensando, enquanto estava lendo isso para preparar os slides para vocês, na verdade, não tem nada de extraordinário nesses slides, são só fichamentos mesmo, são frases destacáveis ali, né? De uma coisa que nós estamos vivendo, e vocês, os mais jovens aqui do grupo, vão perceber isso de uma maneira diferente que eu e o Edgar, por exemplo, vamos perceber. Mas eu acredito que vocês percebam, porque vocês estão aí, vocês são geração Y, né? Vocês não são geração Z. E a geração Y já envelheceu. Então, ela já está mais madura. Você está com quantos anos, Phil? Você acha que é mais novo que Gabriel? Não sei. 41. Ah, então Oh! você... 41 você me dá. E você, Gabriel, você tem quantos anos? 36. Então, vocês são geração Y. Mas a geração Z e a geração Millennium, eles não estão conseguindo sair da adolescência. Eu não sei se vocês percebem isso. Tem uma crise de identidade enorme. E eu tenho conversado com grupos de pais, porque, gente, eu sei que a minha cara ajuda, a minha babyface ajuda, mas eu vou fazer 58 anos no final do ano, né? Então, assim, eu sou velhinha. Mas, e assim, é o benefício de quem está com a idade que eu tenho, né? De ter visto muitas mutações generacionais, de ter testemunhado. E o que eu tenho visto, eu tenho um filho de 30 e um filho de 27 anos. É que até mesmo do filho de 30 para o filho de 17, de 27, tem uma diferença absurda de mentalidades, sabe? E eu tenho conversado com muitos pais de pessoas dessa mesma faixa etária, amigos, etc., desses meninos aí na faixa de 25, 23, 22 anos, eles não estão sabendo sair da adolescência. Eles adquirem uma idade um pouco avançada, com geralmente muita formação acadêmica, já com planos de fazer pós-graduação no Japão, sei lá onde, viajar o mundo, mas eles não conseguem sair da crise básica da identidade, que é autonomia, autoconhecimento, e coisas que transformam o caráter, que no fim das contas o Whitehead está tocando aqui. Quer dizer,
sabedoria se adquire a partir da transformação do caráter. Mas é uma geração que tem problemas tão sérios com a questão da maturidade que ela não consegue ser o autoconhecimento delas é muito raso. E aí elas não têm transformação de caráter. Porque não tem transformação de caráter, não tem resistência nenhuma para enfrentar a adversidade. Não se banca. Fica até os 40 anos de idade refém dos pais, do dinheiro dos pais pagando boleto. Então, eu fiquei vislumbrando isso aqui o tempo todo, porque esse é um dos motivos pelos quais eu não aguento mais voltar para a sala de aula de graduação para dar aula para ninguém. Prefiro 1000 vezes ganhar pouco e ficar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, conversar com pessoas que têm condições de processar o conteúdo, do que eu enfrentar a sala de aula da graduação. Porque está muito difícil. É uma adolescência imatura e irresponsável, no sentido de que só é o mundo deles que interessa. Se o professor ensinou de um jeito que ele não gosta, ele já está fazendo queixa na ouvidoria da instituição, queimando o professor. Às vezes o professor perde emprego por causa disso. Então, assim, o altruísmo, né, a importância que se dá ao outro é zero. Então, eu tenho pensado muito nisso que ele estava falando aqui, sobre onde que se adquire sabedoria, né, e para onde é que a gente vai. Gabi, você não falou ainda, fala aí. Eu? É, Oh, se você me dá. Como se me. Tô falando em eu não prato sei, coreano aqui. nós gostamos de... Ontem eu vou te mostrar a canequinha que eu comprei, eu amo Dorama. Puxa, assim, é, é que tem uma colocação do Roy Wagner que eu acho muito legal. E aí eu estava tentando comparar justamente com o que está trabalhando com o. E aí, só que aí ele tem uma postura diferente. E aí eu estava pensando, né, nisso, né? Ele critica, na verdade, né, e não cita o Whitehead, mas o jeito que ele aborda é muito legal. E, enfim, né, é uma coisa que eu estou pensando em fazer meu pós-doc de dorama, mas, assim, se eu não continuar, porque tem dois temas para eu trabalhar, né, que é conspiracionismo e conspiritualidade, que tem a ver com minha tese, e, assim, é uma coisa muito legal. Vamos lá, vamos lá. Eu vou voltar para uma coisa bem legal do Whitehead, de que lá tu aborda e tal, mas se você pegar essa leitura, dá um vídeo massa. Eu assisti um vídeo um dia desses, que era de nascimento no útero, né, da mãe. E aí colocam tem uma câmera lá que vai mostrando como a criança vai se desenvolvendo. Porra, quando coloca a criança se desenvolvendo, ó, isso é totalmente o modo de Latour, né? Aí, só que ele baseou isso justamente em Whitehead, né? Que é a linha de forças e linha de não sei o que lá. Eu até tinha falado com a Ana, eu até sinto falta, né? Que ela até falou para mim que a gente podia publicar alguma coisa. E, enfim, mas esse de educação, eu fico um pouco perdido. Aí eu lembrei do Whitehead, desculpa, do Roy Wagner, porque Roy Wagner dá uma criticada e tal. Aí eu pensei, poxa, eu vou levar isso para o grupo, só que eu não estou achando aqui no meu caderno, mas era uma crítica que ele dizia, olha, assim, é na lógica dele, né? Aí ele fala que, ó, a educação é um processo, eu não sei se não tem tanto a ver, porque eu não estou estudando Whitehead direito, mas ele fala, não tem tanto a ver, eu acho, né? Porque a ideia é que no processo de educação, até a criança inventa, que ele fala, né, a invenção da cultura, né? Ela inventa a cultura, então não tem como pensar que a criança não está pensando que não existe nada. Não, ela está inventando a cultura na medida que ela está na inter-relação com a pessoa que está ensinando. Aí eu pensei isso para trazer essa semana. Não, legal isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Você é pai, Phil? Não, né? Gabriel também não é. Você é Eu, pai, eu tenho Elivaldo? 3 filhos, pô. Você A tem três minha, filhos?
É, mas tu já falasse comigo, fiquei até envergonhado. Pois sim, pois sim. É A minha verdade, filha mais velha vai fazer 18 anos. é verdade, você tinha falado. É, Edgar, você tem filhos também, Edgar? Ou não? No entendí bien. Tiene hijos ou não? Dois, Dois. Então, dois, dois. quando a gente. Mas, Sim, fala. eu queria falar una Sim, cosa. pode falar, pode falar. Es aquello que dijo de que a los adolescentes le costaba madurar. Bueno, la experiencia que tenemos aquí nosotros en Venezuela es que de golpe han tenido que pasar de una condición de vivir en un estado de confort a tener que sobrevivir. Y tengo varias experiencias. O sea, en realidad yo soy oficial de la Marina retirado, soy capitán de mariguera. aham. Después he estudiado filosofía. Y nosotros hemos tenido como 3 momentos fuertes de crisis. En el 2015, en el 2018 y en el 2020. Yo tengo como experiencia en el 2015 que tenía un aula de clase de filosofía de la praxis. Estoy asignado al departamento de filosofía de la praxis en la Universidad Central de Venezuela y tenía 20 alumnos. Y llegó un momento en que empezaron a reducirse la cantidad de alumnos en clase. Y llegó otro momento en que los que quedaban llevaban comida para vender, porque hubo un momento en que tuvieron una situación extrema de o comías o estudiabas. Uhum. Entonces, al final de un grupo de 20 alumnos, me quedé con 5. Después, entonces, vinieron las crisis políticas, que bueno, que las conocen, que ha llevado que incluso a mucha gente ha salido aquí del país. Bueno, se imagínense la situación de tensión que nosotros vivimos todo el tiempo. Y lo que me he propuesto, y ahí me ha servido las lecturas que he hecho, no solamente de Whitehead, sino de Eichmann, que es también un filósofo del proceso, que lo que hago es enseñarle a la gente, que ahorita más o menos ha aumentado el número de matrículas, es a contextualizar las situaciones. O sea, como es muy difícil seguir un currículo escolástico, Aham. lo que buscamos es que el individuo contextualice de manera tal que pueda funcionar. O sea, y la palabra funcionar la tomo de Deleuze. O sea, la situación que tenemos nosotros es buscar la manera de que cada quien asuma su propia realidad, como también lo dice Whitehead, de forma tal de que pueda funcionar y pueda establecer su propio ámbito de acción. ¿Sí? Wallace, isso não, isso palavra não entendo. É, ¿Puede repetir un poco, Edgar, lo que ha dicho antes? Más o menos de qué parte. ahora, Las últimas frases. Ok. O sea, lo que he buscado como profesor, apoyándome en Timothy Eichmann, que es un filósofo del proceso, es que en las clases lo que busco es que los alumnos contextualicen las situaciones históricas en el ámbito de pensamiento como en la realidad que nosotros estamos viviendo, de manera tal que puedan conceptualizar y funcionar. Es lo que estamos haciendo. Gracias, porque estávamos hablando de cómo transformar la filosofía de un cabedal de conocimientos teóricos em algo prático, e tu tienes hablado sobre isto. Agora, Gabriel, você estava falando sobre os modos de existência e o desenvolvimento do feto. Se você depois encontrar aí o material, manda para a gente lá no grupo do WhatsApp, para a gente poder acessar. sim. Tá? Agora, tem 2 documentários que me deixaram... Quando eu estava escrevendo a tese doutoral, eu tive acesso a eles.
que são extraordinariamente processuais, e eu nem sei se os autores souberam disso. Uma das coisas que eu falei numa reunião do IPN com o Herman Green, que é um dos diretores mais antigos, né, fundadores do International Process Network, era que eu tinha descoberto que o processo não era somente uma corrente teórica ou uma epistemologia, era um modo de viver, era um sistema de vida. E aí ele disse para mim assim, olha, eu já pesquiso o processo há muitos anos, mais de 40 anos. Eu nunca vi uma definição tão assertiva e tão precisa sobre o que seja o pensamento processual como essa que você falou. Então, para falar de modo de existência, e me ocorreram esses dois exemplos. Um é um documentário que teve na Netflix por um tempo, mas tiraram. Eu não sei se o segundo também continua na Netflix, mas ele deve estar no Amazon, algum lugar para comprar, que é o tipo de documentário que vale a pena a gente ter no acervo. O Rei de Porcelana? Não, Eu tô brincando, isso é dorama. não, a Alquimia das Almas é bem processual. A Alquimia das Almas foi tudo. Mas, enfim, se chama One Strange Rock. One Strange Rock. Vou escrever aqui no chat. É o Will Smith, que é o apresentador. É uma minissérie em, acho que 8 capítulos, se eu não me engano, sobre o modo como o planeta se desenvolve. E é a partir da observação de, acho que 10 ou 8 astronautas que ficaram na missão, né, tem o ônibus espacial, mas tem a estação espacial, né? Agora eu entendi. É One Strange Rock, né? One Strange Rock, é uma Eu pedra entendi. esquisita. Gente, é absurdamente lindo, porque eu queria até ter usado cenas desse documentário na minha qualificação, mas não deu, porque falhou, eu não conseguia pegar os trechos, mas se vocês tiverem, vale a pena adquirir, se tiver no Google Play, aluga para ver, porque ele está mostrando como... Aí ele vai falar da vida, né? E mostra como tudo está interligado. E eu fiquei assim, meu Deus, se o Whitehead tivesse visto isso daqui, na época que ele estava escrevendo as ideias dele, ele tinha usado todos os exemplos que está aqui para exemplificar o que ele está tentando dizer. Porque, tanto que na minha defesa eu usei muito a anatomia do vulcão para poder explicar como se dá o processo. E Latour até tem isso, velho, do vulcão. Tem Ele fala de também? plasma. Tem, ele Eu fala nem de plasma. sabia. Então, e é muito interessante porque o vulcão, né, ele é como se fosse um iceberg, né? A gente só vê do vulcão uma ponta pequena, mas o todo dele está embaixo da água. E quando ele explode, que jorra a lava por fora, a lava vai diminuindo o cone, né? Vai diminuindo de tamanho. E, ao mesmo tempo que ela diminui de tamanho, vai esparramando todo aquele material de dentro do vulcão para dentro da água. E esse material que entra para ali, porque a gente sempre olha para o vulcão como uma coisa devastadora. Ai, meu Deus, explodiu, acabou com uma cidade. Mas ele está falando como isso é gerador de biomas e de vida na água. Novos modelos de vida, são corais e plantas e novos peixes e novos organismos que vão começar a existir por causa do que o vulcão despejou. Sim. E aquilo é interessantíssimo. E um outro também maravilhoso, tão bom quanto, é o corpo humano, um que fala do corpo humano. Agora eu tenho que lembrar qual é o nome correto dessa série documental, que vai na mesma linha, sabe? Mostrando essa organicidade. Então, se a gente algum dia precisar dar aula sobre o que o Whitehead está falando e quiser exemplos concretos, né, para esses alunos nossos muito jovens, com baixa capacidade de autorreflexão, visibilizarem o que é, esses dois são uns exemplos muito legais, né? E lá na minha tese eu trabalhei com os professores de matemática que conseguiram produzir prazer nos alunos em aprender matemática, né? Foi o que eu fiz lá no 3º capítulo. Sim. Passa bem por aqui. Viu? É, Você fala mais alguma coisa? Não, o Gabi quer terminar. Fala, Gabriel. Não, eu queria ouvir só uma
Ed Henrique Blanco, uma Edgar, é porque é Ah, Edgar Henrique, pode chamar ele de Edgar. Edgar. É, ajá. eu queria novamente ouvir uma frase direta, assim, do que você trouxe, eu entendi o que você estava falando, mas eu queria pegar algo que, assim, é, não Como sei como resumir numa expressar. frase isso que ele É, falou? Seria assim. é. Então, Edgar, como resumir em uma frase o que você falou sobre essa forma de trazer a reflexão dos alunos, comparando a história com a crise e tudo isso? Tenta resumir essa ideia numa única frase, que eu sei que o Gabriel está querendo usar isso na defesa dele, mas tudo bem. Eu já denunciei. Eh, lo que busco es Uhum. para enseñar a los alumnos que ellos logren contextualizar una situación determinada de Uhum. forma tal que puedan producir conceptos que le permitan funcionar. Aí Estou transcrevendo aqui. eu entendi completamente. Vê se está lá, contextualizar uma Mas, situação pero, determinada. qual és Pode tu? falar em português, ele entende português, Ai, ele já morou no Brasil, não se atrapalhe. mas a sua frase, eu entendi o contexto, né? Mas a sua frase, que essa aí pareceu, enfim, lembrei de Eduardo Vieira de Castro, mas a sua. Qual é a frase que você colocaria como, assim, uma frase que, nesse sentido que o senhor está dizendo, né, de colocar e tal, ó, eu traria uma frase, assim, eu vou agora só fazer um pequeno pause, que é o seguinte, teve uma vez que Eduardo Viveiros de Castro, que é uma grande pessoa da virada ontológica, que eu trabalho com a virada ontológica, e que ele foi para uma ilha, né? Uma ilha não. Ele foi aqui na Amazônia e tal. Aí uma indígena falou para ele: Olha, eu entendo o que você está dizendo, e você fala o nome ontologia, mas o que é que a gente daqui pode traduzir na sua linguagem para você entender o que a gente quer dizer? Resumindo, ela deu uma tapa na cara de Viveiro de Castro, né? E aí é isso que eu estou tentando entender assim. No o que o senhor disse, qual é a dica? Dica é qual é o conselho que o senhor pode dizer para fazer alguma coisa diferente do que. Não é uma crítica, viu? Não é de modo algum, viu? É só. O que é que a gente faz? A gente não tenta construir essa frase juntos a partir do que o Edgar falar. Ah, pronto, perfeito, perfeito. Eu acho que Pode seria uma ligar. boa ideia. Pode falar, Edgar. O fin mío es a procura de armonía. Ah, sim. En síntesis. Ah, perfeito. Isso lembra aquela menina, é uma colega minha, né? Que é aquela Ajá. Isabelle Stenger. A sua amiga íntima, É, ela Isabel fala, Esteves. vamos fazer pontes, né? Sim. Ah, legal. A Ah, finalidade ou o perfeito, alvo é a perfeito. busca, a procura da harmonia. Então, assim, pegando isso que o Whitehead estava falando desde o princípio, enquanto ideal, eu acho que ideal pode ser a procura da harmonia, tem que ser ideal no processo. No, o sea, ideal no. La procura de armonía en el sentido, vamos a decir, de Heráclito, de la Aham. tensión que hay entre la realidad que nosotros estamos viviendo y cómo hacemos para estar en un punto de equilibrio todo el tiempo. Ok. ¿Verdad? Entendi. Sim, muito mais como processo do que como meta. Claro, Sim. claro. Oh! Na verdade, eu encontrei uma figura esses dias que eu fiquei fascinado com, eu não sei se
a gente sabe um cara, Buckminster Fuller, ele era um arquiteto americano que trabalhava no meio do século passado, mas ele era, assim, uma figura meio que visionária, tipo, reduzir a obra dele à arquitetura seria, assim, uma redução absurda de um pensamento que totalmente, assim, extrapolou a arquitetura e que ele realmente tentou fazer da arquitetura uma forma de, na medida em que a arquitetura trata do processo de habitar, ele, assim, rapidamente chegou, assim, a especulações de uma natureza cosmológica, assim. Aí é fascinante essa diferença entre seria possível, assim, agir como arquiteto e nunca sair de um campo bastante restrito no sentido arquiteto constrói, né, edifício, pronto. Mas, na verdade, na medida em que você vai interrogando a prática de construir modos de habitar, rapidamente você sai de qualquer disciplinaridade nesse sentido de eu sou apenas um arquiteto, eu apenas planejo Uhum. edifícios. Não, ele meio que, assim, o processo da prática da arquitetura virou para ele essa maneira de uma reflexão cosmológica realmente. Ele escreveu esses livros incríveis, mas ele era quase um pensador processual totalmente intuitivo, sem ter de assim passar por qualquer formação organizado ou organizada nesse sentido. Eu me impressionei muito lendo assim como alguém consegue chegar em certas reflexões assim, intuitivamente, sem essa passagem formal para chegar Entendi, nesse entendi. entendimento. Sim. Ele é realmente fascinante, esse cara. Coloca o nome dele aqui no chat, só para depois a gente procurar, que eu acho que é interessante. Então, eu tenho uma provocação aí para vocês, nesse sentido do que o Phil trouxe. É uma coisa assim, mas enfim, vamos lá. Tá? O meu colega aí, Enrico, e a senhora, sempre liga. É, Tá veja, engraçado hoje, né, Gabriel? perdão, monsieur, mas é que assim, a gente hoje em dia está trabalhando muito com a ideia de ontologia, e é isso que eu estou tentando abordar. Inclusive, essa é a minha tese, né, quando eu analisei a pandemia e tal, não sei o quê. Eu digo, olha, o problema é que todo mundo está analisando epistemologicamente. Ó. Se a gente der uma virada ontológica, a gente analisa de outro jeito. Aí eu falo no final, né? No finalzinho mesmo, até o Otávio comentou lá, e por isso que eu gostaria muito que ele estivesse aqui hoje. Que aí ele comentou, ó, eu faria só uma inversãozinha aqui. Isabel Stengers, uma ponte, né? A gente vai fazer uma ponte aí nessa abordagem, né? Que é fazer diplomacia, né? Não é, a gente não tem que ter, e isso é uma coisa antiga, né? De Bruno Latour, de todo um pessoal pós-Bourdieu, que é aquela brigada que diz assim, ó, os atores não são idiotas, eles sabem o que estão fazendo. Então vamos para outro caminho. Desde a graduação, e eu era bem marxista, feminista, então não sei o que mas eu gostei dessa abordagem. Mas assim, no final agora, aí eu estou pensando de essa abordagem que a gente pensa ontologicamente sobre a realidade. E esqueci um pouco o que eu ia dizer. Mas era no sentido de a galera vir com a ideia que não se prenda, não é que a epistemologia esteja errada, né? Mas que venha com abordagem ontológica, né? Pensando em realidade e nos seres diferentemente, né? Ok. Gente, 4h31, nós temos aqui o compromisso de não nos estendermos mais do que 90 minutos, né, para não ficar muito longo. Obrigada aí pela presença, pela participação.
Phil, bem-vindo de volta às terras baianas. Que você termine. Ô, Edgar, obrigado pela sua presença, Gabriel também. Aqui temos 4 pessoas, cada uma de uma parte do país diferente, e você no outro país, vizinho. O Gabriel está em Pernambuco, que é no Nordeste, o Felipe também está no Nordeste, mas mais colado no Sudeste, que é na Bahia, e eu estou em São Paulo. Bom, tá bom. Tá bom. Então, gente, até a próxima. Última sexta-feira do mês de setembro estaremos de volta. Tá bem? Obrigado, Bem. Thiago. Tchau, Tchau, gente. tchau.